Chegou a hora de falar de Adão Negro. Sim, Dwayne The Rock Johnson, o homem, o mito, a lenda, está chegando aos cinemas com o seu tão propagandeado filme da DC Comics e, como ele gosta de dizer, a hierarquia do poder está mudando. Então assina o canal, aciona o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. Bom, antes de mais nada, eu preciso começar esse vídeo dizendo que nem doeu. Não doeu. Funciona. O filme do Adão Negro funciona como um filme de anti-herói, um filme de um grande, super poderoso personagem da DC que está chegando e tendo a sua adaptação. É claro que ele não é um personagem completamente fiel aos quadrinhos, porque a gente sabe que ele é um grande vilão dos quadrinhos, mas ele consegue ser sombrio nos pontos que a gente imagina e consegue entregar um protagonista que pode sim mudar de ideia de vez em quando para então ajudar heróis em uma determinada tarefa. Isso acho que é o mais importante desse filme. E tendo isso estabelecido, eu acho que sim, Adão Negro vai fazer muito sucesso de bilheteria, apesar de que é um filme que não inventa a roda, não revoluciona o gênero dos super-heróis no cinema, e é muito mais um filme super formulaico e parecido com um monte de coisas que a gente já viu anteriormente. E, claro, isso dá uma enfraquecida no próprio filme. Mas se você tá de sangue doce, se você não tá com expectativa nenhuma, como eu estava, você vai gostar do filme porque ele entrega o blockbuster que o Dwayne The Rock Johnson sempre nos entregou. É claro, aqui com uma pitada um pouco mais sombria, uma pitada até não tão bem-humorada e não tão galhofona, como a gente viu em Rampage, em Arranha-Céu, Jungle Cruise, enfim, aqueles filmes clássicos que botam uma calça caqui nele e botam ele no meio do mato fazendo uma aventura, ou no meio da cidade fazendo uma aventura. Aqui o negócio é diferente. É legal acompanhar a origem do Ted Adam, é legal que eles colocam uma pequena subvertida na história do próprio personagem e eles aliam isso ao logo prólogo do filme e depois eles fazem um payoff interessante no final para desvendar esse grande mistério que é esse personagem. Então, esse plot twist eu não vou entregar aqui, mas é interessante e faz com que a gente fique mais simpatizado ou simpatize um pouco mais com esse protagonista que a gente sabe é, sim, muito overpower. Logo que surge o Ted Adam na nossa frente durante o filme, que é logo na abertura, a gente já sabe que ele vai, sim, usar o seu poder da maior forma possível. Isso às vezes é legal, mas às vezes também depõe contra o próprio filme, porque em muitos momentos a gente vai ver aquela clássica briga de CGI, aquela clássica cena que parece um videogame e perde um pouco da razão de ser cinema. Mas enfim, é um filme pipoca, eu não vou também aqui me dar o luxo de dissecar tanto essa parte. Mas sim, em determinados momentos a gente vai ter pura e essencialmente briga de CGI na nossa telona e, claro, nem sempre funciona tão bem e em determinados momentos o CGI é muito bom, em determinados momentos ele peca bastante e dá pra dizer que em determinados momentos ele lembra um pouco, olha lá que eu vou falar, as séries da CW. Lembra sim, principalmente nos momentos que a gente vai ter a personagem da Quintessa Swindle, a Ciclone, fazendo os seus poderes. Ali tem alguns momentos bem marcantes que a gente vai dar aquela suspirada negativa durante o filme. Mas vamos lá, vamos falar da história. A história tem o que precisa para contar uma história de origem de um protagonista, de um anti-herói. Ela funciona bem. A gente pode se incomodar com algumas coisas no texto? Pode se incomodar, mas não tem problema. Ele funciona e do início ao fim a gente tem um produto que é quase que homogêneo. Mas como eu falei, não inventa a roda, é muito formulaico. O primeiro ato ele sai quebrando tudo, os heróis vão atrás dele porque ele é uma nova ameaça, e aí a gente tem as participações especiais, isso não é spoiler, da Amanda Waller recrutando os serviços do Gavião Negro, que é um personagem que dá pra gostar visualmente, mas torcer o nariz em algumas razões, em algumas falas dele que são puramente heróicas e a gente não tem muito background dele pra saber, e ele fica muito pastelão até em determinados momentos, mas ok. A gente tem o Senhor Destino com o Pierce Brosnan, que é um grande achado pro filme. Ele funciona muito bem, ele tem a imponência de que um personagem precisa, ele é um ator grandioso e veterano e ele entrega isso, essa carga que o personagem precisa. E a Quintessa Swindle e o nosso Noah Centineo, que são dois personagens quase que descartáveis no meio da trama. Eles pouco agem, pouco funcionam. Funcionam uma piadinha aqui, outra ali,
mas muito numa coisa que também a gente já viu, e principalmente no Esmaga Átomo, a gente tem meio que uma réplica do próprio Homem-Formiga, e o visual parecido até com um pouco do que a gente viu do Deadpool, mas enfim, isso tá fiel aos quadrinhos também. Mas a gente vai lembrar muito do Homem-Formiga, porque ele vai ter uma relação com um parente mais velho que lhe entregou o manto de Esmaga Átomo, e a gente vai ter essa relação dele fazendo piadas o tempo todo, que é quase que indissociável. A gente vai notar em vários momentos do filme que, isso aqui tiraram do filme do Homem-Formiga. Isso aqui tiraram um pouco do filme do Deadpool. Esse arco completo aqui tá me lembrando a estação de Vibranium em Wakanda, sabe? Tem vários momentos que a gente vai espelhar com algum outro filme que a Marvel já fez, ou que a própria DC já fez, e claro, a gente vai torcer o nariz porque não é um respiro, não é uma novidade, e acaba sendo mais do mesmo no filão do gênero de super-heróis. Mas, tirando essa carga toda aí, eu acho que o filme se vende bem, e principalmente para o público mais jovem. Eu acho que o jovem Robson, lá com seus 14, 15 anos, iria pirar com esse filme, mas é claro, o jovem Robson ainda existe dentro de mim, ele ainda vive dentro de mim, mas o velho Robson, ele precisa colocar e amparar todos esses aspectos aqui na hora de falar do filme, porque aquele sentimento que eu saí do filme é aquela coisa assim, ufa, não doeu, o filme não me machucou, não me ofendeu, mas conforme eu vou pensando um pouco mais nele, ele vai caindo de pontuação, vai perdendo um pouco do espírito, mas enfim, como eu falei, quem tiver de sangue doce, quem tiver com expectativas bem tranquilas quanto a isso, vai se surpreender, vai gostar do filme. E se eu não contei um pouco mais da história, é basicamente isso. A história tem o prólogo com a origem do personagem, ele é aprisionado, depois ele é solto pela nossa Adriana, que é a personagem que vai estar ali sempre envolvida com ele, vai trazer um toque um pouco mais de humanidade dela e do filho dela, que tem uma participação interessante, mas acho que o ator não entregou tanto o que deveria. Um ator mirim ali que vai ter uma participação bem importante na trama e que vai guiar esses heróis na missão final, que é salvar uma vida. Então ele tem uma importância bem legal, e é isso que vai unir essa questão. E obviamente a gente tem o primeiro momento do embate entre os heróis contra o anti-herói Adão Negro, e depois eles vão trabalhar juntos. E eu acho que nesse aspecto o filme funciona, ele não é tão ofensivo quanto, apesar de que a ideia já é muito batida. O Adão Negro, o Dwayne, ele entrega uma atuação contida, necessária e não galhofona. Ele tem seus momentos de punchline, de piadas, mas eles não me incomodaram, né? Tem, é claro, umas piadas que não funcionaram, e acho que a maioria delas fica com o personagem do Esmaga Átomo, com o Noah Centineo, que, como eu falei, ele e a Quintessa Swindle são quase descartáveis durante o filme todo. Inclusive, no final, eles têm uma cena que parece que eles forçam a barra, que eu acho que é o único momento que o Noah Centineo esteve ao lado do Dwayne The Rock Johnson em algum set de filmagem, porque, fora isso, parece que eles não realmente interagiram e não estiveram juntos, né? O principal embate fica com o Gavião Negro e o Adão Negro o tempo todo, e essa parte é legal de acompanhar, a porradaria é legal, em determinados momentos ela não vai funcionar, vai ficar borrachuda, mas em outros momentos fica bem legal, e a imponência de ver as asas do Gavião Negro funcionando, aquele traje todo blindado, e aquela coisa dourada, assim, um pouco meio que armadura que a gente viu lá na Mulher Maravilha, é legal de acompanhar, visualmente fica bonito, e fica interessante para entregar. Eu acho que o grande lance também tá na presença do Pierce Brosnan, que vai ser o Senhor Destino, que vai emular de novo aqui, não tem como fugir, tudo que a gente já viu no visual do Doutor Estranho, inclusive o nível de poder é igual, a sensitividade é parecida, ele prevê o futuro, e a gente logo tem um plot dele que ele vai prever o futuro, e o cinéfilo mais aguçado já vai entender qual vai ser a reversão da expectativa perante ao que ele viu, fica fácil de cantar a pedra antes de que aconteça. E, claro, ele quando se multiplica é tal qual o Doutor Estranho em Vingadores Ultimato, ou Vingadores Guerra Infinita. Enfim, a emulação do poder está muito parecida, o personagem é muito parecido, e a gente sabe que Marvel copiou DC, DC copiou Marvel o tempo todo, a história toda, então não tem como fugir disso também nas telas. Mas visualmente funciona, e visualmente é legal. O grande plot twist está também na revelação do grande vilão que vai aparecer, né? Spoiler da vida, é o Sabbath, é o cara que, de novo, vai cair na fórmula de emular tudo que a gente já viu em outros filmes de super-heróis, que é o vilão emular os poderes do herói, né? E eles têm que se enfrentar frente a frente.
E aí é legal porque eles conseguem fazer umas combinações interessantes com o próprio Gavião Negro e com o próprio Adão Negro. Eu acho que no geral o filme funciona, o filme é formulaico, ele não inventa a roda, ele tem seus momentos que a gente pensa que é uma cópia de tudo que a gente já viu, mas ele não ofende, ele realmente não ofende, e eu acho que ele entregou um pouco mais até do que eu esperava para um filme de ação e de super-herói com o Dwayne The Rock Johnson, que o que mais ele falou nos últimos anos foi que a hierarquia de poder vai mudar. E realmente ele é absurdamente super poderoso nesse filme. E claro, agora eu acho que é um grande spoiler desse vídeo, e também talvez nem seja um grande spoiler, porque eu sem assistir o filme já sabia que ia acontecer no final, e sim, spoiler alert, sim, a cena pós-créditos é com Henry Cavill voltando ao manto do super-homem, Superman. E é legal a cena, funciona bem, acho que casou bem. E quando ele aparece na luz, toca o tema clássico de John Williams. E aí aquela coisa que o fã mais old school vai dar uma lacrimejadinha. O próprio cabelo dele tem uma franjinha parecida aqui com a do Christopher Reeve, com o Superman clássico. E, cara, é legal esse embate, é legal essa encarada, essa piscadela. Mas eu vou botar um outro porém aqui nessa questão toda, que assim, a gente sabe que a DC no cinema tá com sérios problemas de condução. Saiu uma grande matéria essa semana dizendo que o James Gunn quer fazer 2 filmes, o Dwayne The Rock quer fazer mais filmes, e parece que não tem um grande maestro para orquestrar toda essa banda, e cada um meio que vai puxar para o seu lado, vai puxar para o seu perfil, vai fazer o seu filme, seu negócio, e talvez não fique tão homogêneo, não fique tão harmonioso porque a gente quer assistir, e até porque eles querem construir realmente um universo compartilhado, assim como a Marvel fez. Por outro lado, eu já venho falando aqui nas nossas críticas e nossos reviews e nas nossas lives, essa bagunça às vezes privilegia obras diferentes do que a gente está acompanhando, né? The Batman foi assim, o filme do Coringa foi assim, a gente está emulando isso na Disney com o Andor, que está completamente diferente de tudo que a gente já viu de Star Wars. Então, se tem o lado negativo, pode ter também o seu lado positivo, e podem sair novas ideias e filmes mais interessantes, como o próprio Esquadrão Suicida do James Gunn saiu recentemente também. Então, se isso não é bom por um lado de organização, pode ser bom por um lado de surpreender e cada um contar uma história isolada e interessante com esses personagens da DC Comics. E tem uma outra coisa que eu posso falar também, é que é óbvio, se a gente colocou o Superman e o Adão Negro frente a frente no final do filme, e a gente já sabe, o Dwayne The Rock já falou, o The Rock já falou isso, que eles vão provavelmente fazer um novo filme de Superman. Aliás, não foi o The Rock que falou um novo filme de Superman, mas o The Rock já falou que quer fazer um filme do Adão Negro contra o Superman. E como é que fica o Shazam nesse churrasco todo? O vilão é do Shazam, né? Mas enfim. E a gente pensa que pode dar muito ruim também, porque Batman vs Superman não funcionou. E agora vão botar o Superman versus Adão Negro de novo? Sabe, fazer uma coisa que eles já fizeram um tempo atrás e que não teve o resultado tão esperado? Então, sei lá, eles estão perdidos, a gente fica ainda mais perdido na hora de comentar aqui. E vamos lá, vamos à nota, que esse vídeo já tá gigante, de Adão Negro. A nota de Adão Negro vai ficar em 2,7, quase 3, exatamente. Quase uma acima da média, porque ele tem momentos legais, tem momentos de respiro, tem momentos que a música entra e não casa com a cena. Eles escolheram músicas muito clichês para esse filme, e aí a gente volta para tudo que a gente já viu em vários outros filmes de super-heróis, e a gente pensa que eles estão apenas replicando uma fórmula, e é preocupante isso, porque a gente acaba vendo os mesmos filmes repetidas vezes com nenhuma novidade. Então a gente quer, sim, novidades nos super-heróis, a gente quer, sim, respiros importantes nesse mundo todo, e Adão Negro não entrega tanto assim. Entrega um bom divertimento, uma boa sessão pipoca, mas não entrega um filme diferente. E a gente sabe que a gente está precisando de filmes diferentes dentro desse gênero de super-herói. E como eu falei, se a gente já viu tantos filmes de super-herói, em determinado momento a gente vai olhar o filme, em determinada cena a gente vai pensar, já vi isso em outro filme, já vi isso em outro filme, já vi isso em outro filme. Ou seja, é mais ou menos chupar de tudo que já foi feito e colar aqui e entregar de uma forma até honesta, até justa, mas com seus probleminhas. Então é isso. 2,7 para Adão Negro e sua presença fortíssima de Dwayne The Rock Johnson. Gostou do vídeo? Não gostou? Deixe seu comentário, deixe seu like, assine o canal, acione o sininho, porque você sabe, a vigília não para.